Olá pessoal, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suicídio, ou ainda sobre autodestruição ou morte voluntária. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde e de programas de saúde mental, 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano. Aqueles que tentam, mas não conseguem, chega de 15 a 25 milhões de pessoas por ano. Atualmente, a segunda maior causa de morte entre os 15 e os 29 anos, então entre jovens, é por causa do suicídio. Mas ainda também há um alto índice entre idosos e também pessoas que sofreram violência. A maior incidência acontece em países de renda baixa, onde há desigualdade social, mas hoje também tem crescido muito em países desenvolvidos. Para cada pessoa que comete suicídio, cerca de 6 a 10 pessoas próximas a ela sofrerão adoecimento emocional. Hoje o Brasil, infelizmente, ele está em 8º lugar em número de suicídios no mundo. E nós vemos então que foi criado o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à conscientização e à prevenção do suicídio. Quais são alguns motivos por que as pessoas tentam o suicídio? Um deles é fugir da solidão. Segundo, desespero. Conflitos entre pais e filhos ou conflito entre outras pessoas, depressão, fracasso escolar ou profissional, dificuldades financeiras, pessoas que quebram, que vêm à falência, que perdem o emprego e que ficam desesperadas. Castigar sobreviventes para que sintam culpa, sofram e sintam culpa, pessoas que pensam no suicídio, querendo assim que os que ficarem sofram por isso. Alguns para evitar castigo ou punição, então um aprisionamento, alguma coisa, então para fugir disso. Outros para punir-se por culpa, se sentem culpados reais ou irreal essa culpa, não importa, mas alguns por causa da culpa tentam aí suicídio. Alguns para não serem peso para o outro, isso inclusive acontece muito com o idoso, que acho que está atrapalhando, que está incomodando, então vê no suicídio uma saída. Alguns para evitar sofrimentos que possam estar aí aparecendo, ou doenças graves, doenças que eles vão passar ou estão passando, então eles preferem morrer. Outros ainda, existem outras situações para atrair a atenção das pessoas, outros para manipular. Aliás, esses dois últimos, na verdade, eles mais tentam, do que conseguem, porque, na verdade, chamar atenção ou manipular para que se você vai não estar vivo para ver isso, mas então são ameaças. Outros para se tornarem Marte, e ainda há outros que tentam para se juntar a um ente querido que morreu. Ele acha que dessa forma, mas isso também não é real, e quando a gente vê não tem lógica alguma, mas realmente a pessoa que está pensando nisso, ela não pensa com uma lógica, não pensa de uma forma coerente. Mas eu quero falar hoje sobre a diferença entre desejo de estar morto e desejo de se matar. Nós vemos algumas histórias bíblicas, na Bíblia fala de algumas pessoas que suicidaram, mas nós vemos aqui algumas que desejaram estar mortas, Por exemplo, Moisés, lá em Números 11, versículo 15, ele fala: Deus, não dá mais, eu não aguento mais. Então o peso dele carregar aquele povo ali no deserto, e eles reclamando, e eles toda hora cobrando de Moisés, querendo apedrejar Moisés, e chegou um momento que Moisés disse: eu não aguento mais, para que eu quero viver mais? Deus, tira a minha vida. O segundo, caso de Jó. Quando Jó, nós vemos que passou por todas aquelas perdas, por todo aquele sofrimento, pela enfermidade, aí nós vemos que ele pede, ele fala assim: eu devia ter sido um aborto, eu deveria ter morrido quando eu nasci, ou ainda ele fala: por que o Senhor não me elimina? Então nós vemos isso tanto no capítulo 3, quanto no capítulo 6 de Jó, ele falando realmente que ele desejaria estar morto. Ainda tem Elias, depois que ele desafia ali os 450 profetas de Baal, ora ao Senhor, vem fogo do céu, um homem de Deus, depois ele começa a fugir com medo de Jezabel, e ele diz: não sou melhor do que os meus pais, basta, Senhor. Então ele pede
para si a morte. Mas nós vemos que eram homens de Deus. Moisés, um homem, Deus se refere a ele como nenhum homem era tão dócil, tão meigo quanto Moisés, e nenhum homem Deus falava face a face como com ele. Jó diz a palavra que era um homem íntegro, um homem reto. E Elias, um homem que fez tantos milagres, um homem de Deus, um profeta de Deus. Mas todos eles tiveram momentos de luta, de dificuldade e que pediram a morte. Não suicidaram, mas eles pediram que Deus tirasse a sua vida. Então nós vemos que a fé no Deus Todo-Poderoso os ajudou a recuperar a força para que eles continuassem vivendo. Então é a fé no Senhor, é buscar força no Senhor, para que realmente, mesmo no momento difícil, mesmo no momento de esgotamento físico, emocional e espiritual, sabemos que Deus nos ajuda, que Deus nos fortalece e que Deus vai nos dar vitória. Que nós possamos realmente buscar em Deus a força necessária para os dias difíceis, porque a tempestade vai passar, mas o Senhor vai nos dar vitória, vai nos sustentar, vai caminhar conosco e nós vamos chegar ao outro lado. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo, te agradeço, ó Pai, pelo teu grande amor, pela tua fidelidade, Senhor. E eu quero te pedir nesta hora, Deus, que o Senhor toque nos nossos corações, no coração de cada vida. Alguém, ó Deus, que estiver ouvindo, estiver triste, desanimado, sem esperança, que o teu Espírito Santo esteja tocando neste coração agora, renovando as suas forças, restaurando, ó Deus, a sua alegria de viver, de saber que Deus, o Senhor, vai dar vitória nesta situação. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos estar finalizando o tema suicídio. Até amanhã, um beijo para todos.